E nós já estamos de volta e a palavra de Deus nos convida a entregar nossos caminhos, nossa vida ao Senhor. Gente, isso é um grande desafio que nós devemos enfrentar diariamente, viu? Bom, e para vencer esses desafios, nós não podemos deixar que nada nos atrapalhe. Por exemplo, desejo de poder, de querer estar acima dos outros. Pois é, e o Evangelho de hoje nos fala sobre alguns discípulos que queriam ser mais que os outros. Porém, Jesus os advertiu de que as coisas não eram bem assim. Então, ninguém melhor do que ninguém, não é? Nós somos todos iguais. Então, toda vez que nos sentirmos tentados a ser melhores que as outras pessoas, né, que façamos o exercício da humildade, de amar o outro, assim como nós mesmos. Bom, então vamos assistir, né, a reflexão de hoje, desta terça-feira, do nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, e na sequência vamos nos consagrarmos a Nossa Senhora da Piedade. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Diariamente somos profundamente desafiados a compreender o caminho a seguir. Nossas escolhas muitas vezes nos colocam na contramão da verdade, do bem e do amor. Por isso precisamos compreender a Ele, Cristo, Senhor de nossa vida, e firmar nossos passos no seu seguimento. A exemplo de sua mãe, mãe dele, que dele se torna uma discípula exemplar. Somos chamados a compreender este mistério como ele nos diz na palavra de hoje. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos não compreendiam estas palavras, tinham medo inclusive de perguntar. Adverte-nos bem o que é refletido nos sermões de São Gregório de Nazianzo, quando ele diz: quem é sábio para entender estas coisas? Quem desprezará as coisas que passam e dará atenção às que não passam? Quem considera transitórias as coisas presentes e como que seguras e permanentes as que repousam na esperança? Quem é capaz de distinguir as coisas que na realidade existem daquelas que só têm aparências? Quem notará a diferença entre a tenda terrena e a cidade celeste? Entre peregrinação e moradia estável, entre as trevas e a luz, entre a carne e o espírito? Quem consegue discernir entre Deus e o príncipe deste mundo? Entre a sombra da morte e a vida eterna, entre tudo aquilo que cai sob os nossos sentidos e aquilo que não vemos? Feliz o homem que, discernindo e separando com a espada afiada do verbo as coisas melhores das piores, decide em seu coração a santa viagem e, fugindo com todas as forças deste vale de lágrimas, procura as coisas do alto. Crucificado para o mundo com Cristo, ressurge com Cristo e sobe com Ele, recebendo por herança uma vida não mais caduca e perecível. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Amados e amadas de Deus, esse é um momento importante no caminho do discipulado, na aprendizagem de uma nova dinâmica de vida para qualificar a vida na condição de discípulo e discípula de Cristo Jesus. Por isso Jesus ensinava aos discípulos e ensinava a grandeza do mistério,
que é um desafio existencial para nós, para nos apartar de todo projeto egoísta, de todo fechamento, de todo tipo de mesquinhez. Para isso precisamos compreender este grande mistério. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, diz o Senhor. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos não compreendiam essas palavras, tinham inclusive medo de perguntar. Não compreendiam pela estreiteza do seu coração, porque o que o Senhor estava dizendo era exatamente a medida sem medida do seu amor por toda a humanidade. Esta é a lição que somos chamados a aprender. Fácil não é, desafiadora sempre, mas é um exercício que nós precisamos fazer. Por isso o Senhor entra na intimidade dos discípulos ao ensinar-lhes e lhes pergunta: o que discutíeis pelo caminho? Ficaram calados, porque pelo caminho estavam discutindo quem era o maior. Portanto, estavam revelando as estreitezas do seu coração, o apego a lugares, a cargos, a títulos, e não simplesmente o amor por dinâmicas que possam dar ao coração uma largueza que seja de verdade a largueza própria do coração de Cristo. Por isso Jesus sentou-se, chamou-os pacientemente, os 12, e lhes ensina. Ensina-lhes uma regra de ouro fundamental, que é a dinâmica de nossa vida para nos qualificarmos. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Por isso toma uma criança no colo e diz, abraçando-a: quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Para dizer que nós precisamos ter um coração profundamente alargado, generoso para com todas as pessoas, sem exceção, sem discriminação e sem preconceito. Somos então, irmãos e irmãs, desafiados e chamados a deixar brotar pela graça de Deus em nossos corações a sabedoria que não nos pode faltar, como reflete nas homilias sobre o Eclesiastes São Gregório de Nissa, recordando-nos: há um tempo de dar à luz e um tempo de morrer, muito bem expressa no princípio de suas palavras e a necessária ligação a unir a morte ao nascimento. Pois obrigatoriamente a morte segue o parto e toda geração vai dar na dissolução. Há um tempo de dar à luz e um tempo de morrer. Somos, portanto, chamados pela graça de Deus e numa abertura profunda a compreender o rumo de nossa vida, as interpelações que o Senhor nos faz e, sobretudo, a resposta que devemos dar, porque somos responsáveis, corresponsáveis, construtores de uma sociedade justa, fraterna e solidária, enquanto caminhamos para o reino definitivo. Unidos ao coração de nossa mãe, discípula exemplar, supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina,
a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Bom, e depois desta bênção, nós vamos dizer tchau, né? Estamos chegando ao fim do nosso programa nesta terça-feira. Você pode acompanhar tudo sobre o Manhã da Piedade lá no Instagram, @Manhã da Piedade, também pelo site tvhorizonte.com.br/Manhã da Piedade. Agora, você vai acompanhar as imagens do canteiro de obras da Catedral Cristo Rei. E para você ajudar nesta construção é muito fácil, basta ligar 3269-3100, 3269-3100. Na sequência, você fica na companhia de Assir Antão. Tenham todos um excelente dia de terça-feira. Até amanhã, às 10. Tchau, tchau!